Eu estava assistindo hoje um noticiário, e não sei quantos de vocês acompanharam, que foi visto hoje, não está nem nas principais páginas ainda de UOL, Globo.com, etc. Mas foi vista hoje, sobre os céus dos Estados Unidos, uma grande bola de fogo que cruzou os céus e se dissipou. E analistas da NASA estão procurando saber que seria aquela bola de fogo. Eu fiquei curioso e joguei lá no Google, bola de fogo aparece no céu. E fiquei curioso porque devia ter umas 5 ou 6 páginas lá até onde eu fui, falando de outras ocasiões, outros lugares, até mesmo no Brasil, onde bolas de fogo apareceram. A minha avó, mãe do meu pai, ela chamava essas bolas de fogo de mãe do ouro. Quem é do interior sabe o que eu estou falando? É mãe do ouro. Porque quando ela passa de um monte para o outro é porque naquele monte lá tem ouro. Mas na realidade são corpos celestes que conseguem chegar e se aproximar da nossa atmosfera, e quando chegam, a nossa atmosfera, como um sistema defensivo, faz com que esses corpos celestes se desmanchem, e graças a Deus por isso, na grande maioria das vezes, eles se desmancham, e o que se encontra depois são pequenos fragmentos desses meteoros, mas é muito raro. Na verdade, Deus criou um sistema dentro do sistema solar que protege o nosso planeta de ser atingido por mais de 70 milhões de corpos celestes por ano. Meteoros, asteroides, corpos que estão aí soltos no espaço, que poderiam serem atraídos pelo nosso sistema de gravidade e causar grandes e terríveis transtornos. Há uma tese dos evolucionistas que o que teria dissipado, exterminado, acabado com os dinossauros, as grandes bestas, feras, que a própria Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que foram criadas por Deus, estavam sobre a terra, teria sido a possibilidade de um desses grandes meteoros um dia ter alcançado a terra e ter provocado um desastre de grandes proporções e ter mudado até mesmo a terra no seu eixo imaginário, coisas assim que os cientistas gostam desse comentário. Mas por que eu entro nesse particular? Eu entro nesse particular para que os irmãos saibam e lembrem que tudo que Deus criou, absolutamente que tudo que Deus criou e Deus formou, vai ter que lidar com alguma coisa chamado lixo. Na verdade, esses corpos celestes que chegam até nós são lixo do espaço. Algumas vezes, alguns desses objetos incandescentes são restos de nave abandonadas, Ai, Mateus, no teu pé. São restos de naves abandonadas, são satélites já fora de sua órbita, coisas dessa natureza, ou mesmo pequenos corpos celestes que podem chegar, estão aí fora. E algumas vezes eles podem tentar entrar na nossa atmosfera. Então há um sistema para lidar com isso. E dentro do nosso próprio sistema solar, Deus criou isso. Quando nós observamos os planetas, nosso sistema, uma das coisas que chama muita atenção são os anéis de Saturno. E os anéis de Saturno nada mais são do que a forte gravidade produzida por Saturno e suas luas naturais, que fazem com que um movimento centrífugo aconteça dentro do nosso sistema, atraindo toda a poeira cósmica, todos os pequenos corpos celestes, todos esses 70 milhões de pequenos corpos que poderiam nos alcançar, eles são centrifugados, eles são sugados, eles são chamados para a órbita desse planeta,
E por isso então nós temos aqueles anéis que nada mais são do que poeira de corpos celestes flutuando em torno da sua órbita, que poderiam ter nos alcançado, mas por alguma razão não fez. Deus providenciou um sistema de faxina dentro do sistema solar. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele assim: hoje eu quero que você medite na palavra de Deus sobre a necessidade que nós temos de lidar com o lixo da nossa alma. Quero que você abra, por gentileza, sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Qual é a passagem, igreja linda? Tiago, capítulo 1, versículo 21. Quantos encontraram de graças a Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Vá comigo, por gentileza. Você que é novo convertido, lá no Novo Testamento, Tiago é meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José. E Tiago, servo do Senhor, escreve o seguinte. Capítulo 1, versículo 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Eu sei que nós recebemos muitos pregadores aqui que nos honram com a sua presença, e vez e outra, algumas divergências pequenas acontecem e depois nós ajustamos. Alma definitivamente não é espírito. Alma é a palavra latina que traduz ânimos, que traduz fôlego, que traduz vida. Todo ser animal, daí que vem a palavra ânimos, todo ser animal que Deus criou, Deus deu alma. Deus deu alma para o macaco, Deus deu alma para a vaca, Deus deu alma para o cachorro, Deus deu alma para o porquinho. É só você ler o livro de Gênesis. E Deus te deu uma alma também, ânimos. O que me distingue do restante da criação de Deus é que o Senhor fez do homem espírito vivificante, ao soprar nas suas narinas o ruá de Deus, que é o Espírito de Deus. É isso que me distingue. Quanto a ânimos, um animal tem alma, mas ele não tem espírito. Alma é alguma coisa que se encerra aqui quando a minha vida se encerra, porque alma é vida. É isso que alma quer dizer. Bem, queridos, aqui Tiago, o apóstolo, ele está falando de algumas coisas impressionantes. Ele diz: despojando-vos de toda sorte de imundícia. E o despojo é um livramento. Despojo é um livramento. Eu me lembro quando nós recém alugamos a propriedade onde nós iríamos nos reunir por mais de 3 anos, na Coronel Veiga. E na época, o avô do Mateus, o irmão Paulo Reuter, ele era meu vice. E quando nós entramos naquela casa, algumas empresas que haviam passado ali tinham deixado algumas coisas para trás. Até uma mala 007 tinha lá no canto. Tinha uns quadros de estamparia. Eu disse: puxa vida, olha aqui, Paulo, nós podemos fazer um dinheirinho em cima dessas coisas que ficaram para trás. E disse: pastor, todo mundo que passou aqui faliu. Vamos fazer uma coisa? Vamos considerar isso como despojo. Vamos jogar isso tudo fora e vamos começar do zero alguma coisa que Deus tem para nós. Palavras sábias. O que Tiago está dizendo aqui? Que nós precisamos nos livrar do despojo. Foi travada uma grande batalha para que você estivesse nesse lugar hoje, para que você estivesse na condição que você está hoje. Mas ainda há despojos dessa batalha em você. Coisas que pertenciam à sua velha natureza, coisas que pertenciam à sua velha mente, à sua velha forma de pensar. São despojos. Eles não podem ser preservados, eles precisam ser eliminados. Quando Deus deu ordem para que fosse travada a batalha de Jericó, e disse: eu não quero despojo, exceto os vasos de ouro que serão separados para a casa do Senhor. A derrota de Acã veio exatamente por ter preservado com ele, na sua tenda, despojos de uma batalha. E nós podemos ser derrotados na nossa vida também, se como novas criaturas que nós somos, insistirmos em carregar conosco despojos da nossa velha natureza. Vamos ver com carinho e cuidado, porque Tiago vai chamar esses despojos de obras mortas. Eu estava lembrando
de uma das vezes que nós recebemos aqui na nossa cidade o apóstolo René Terranova, e eu o hospedei ali no hotel Riverside. Numa das manhãs, quando eu fui apanhá-lo lá, ele estava olhando para o rio, por detrás ali dos bambus, e aquele rio passando ali sujo. E ele dizia: o problema não está na fonte, o problema está nas margens. E eu fiquei pensando, com certeza tem alguma coisa espiritual por trás disso que ele está dizendo. Ele dizia mais uma vez: o rio onde ele nasce, ele é limpo. De quando em vez nós vemos pessoas fazendo reportagem sobre a nascente do rio Tietê. Quantos quilômetros o Tietê, ele dá pesca, ele sustenta famílias de pescadores até chegar em São Paulo. O problema não é o Tietê. O problema é o que o Tietê recebe nas suas margens. A fonte, ela é boa. A questão toda é que quando você e eu nos tornamos novas criaturas, Deus nos fez nascer de novo. Nesse ponto, eu e você estamos aprovados. A questão é que quando eu e você nós despertamos e nós nos colocamos de pé para vivermos a vida nesse mundo, nós começamos a receber, margeando a nossa vida, nós começamos a receber dejetos que são lançados contra nós, e nós precisamos ter um destino em relação ao lixo que é lançado em direção à nossa alma. Ele disse para mim: o problema não está na fonte, sim na margem. Perguntei do que se tratava, ele explicou: o rio está poluído, é por isso que nele não se manifesta nenhum tipo de vida. O que está matando é a poluição que deságua nele, através de suas margens. Contudo, sua nascente ainda é pura. Se conseguirem evitar que tanto lixo seja lançado nele, através de suas margens, ele voltará a agregar a vida. Uma criança nasce pura, irmãos. Ela traz sim consigo o pecado, que é uma herança de Adão. Mas o que torna uma criança num adolescente problemático, o que torna uma criança num jovem marginal, criminoso, é o que ele recebe na margem da sua vida. É toda a informação, todo o comportamento, todo exemplo que ele testemunha ao longo da sua formação. Minha Bíblia diz que se eu ensinar uma criança no caminho que deve andar, ainda velho não se desviará dele, porque as suas margens foram dando a ele educação, formação e princípio. É por isso que muitas vezes Satanás tenta com todo o seu esforço que você não venha à casa do Senhor, porque a casa do Senhor e a palavra do Senhor funciona para mim e para você como um filtro para a nossa alma, para a nossa vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Alguém diga: Deus é maravilhoso. Sei que o pensamento hoje dele estava além do físico, por isso aquela observação nunca saiu do meu coração. Hoje, lendo essa passagem de Tiago, percebo que precisamos ter cuidado com aquilo e com aquele que margeia a nossa alma, o mundo. Porque o mundo o tempo todo ele está fazendo isso. Ele está bombardeando a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Algumas versões desse texto que nós lemos colocam que precisamos nos livrar de todo despojo, pelo que despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo vestígio do mal. Despojo, como eu disse aos irmãos, é a sobra de uma batalha. E agora eu quero que você preste atenção nisso, porque para você estar aqui nessa noite, para você estar com uma Bíblia na sua mão, houve uma batalha. Houve uma batalha entre anjos e demônios. Houve uma batalha entre o espírito e a carne. Houve uma batalha entre o pecado e a santidade. Houve uma batalha entre a luz e as trevas. Houve uma batalha entre o certo e o errado. Houve uma batalha entre princípios e desobediência. O fato de você estar aqui denuncia quem venceu essa batalha. Mas isso não impede de eu te dizer que há despojos. E se você, como Acã, esconder esses despojos, eles serão como lixo radioativo contra a sua alma. Eu e você precisamos aprender a dar um destino ao nosso lixo. Esse talvez seja o maior problema da sociedade. O que fazer com o lixo? Estava vendo uma entrevista também essa semana. Enquanto muitos ainda pensam que
O que resolve o problema do lixo é você enterrá-lo. Vez por outra, nós estamos vendo aí o Ministério Público dando ordens a cidades como a nossa, proibindo de fazer aterros sanitários, porque a pessoa pensa que porque enterrou o lixo, colocou terra por cima, que por conta disso o lixo desaparece. Há compostos ali que vão levar mais de um século para desaparecer. Dependendo do lugar, nós poderíamos nos lembrar aqui de notícias tristes, como a que aconteceram há 2 anos atrás lá em Niterói, de uma comunidade inteira sendo incendiada debaixo de uma chuva, porque construíram suas residências em cima de aterro sanitário. Países que aprenderam a trabalhar com seu lixo, aprenderam que a reciclagem, ela é um processo. O que a gente faz com a reciclagem? Você tira do lixo aquilo que presta e possa ser aplicado numa coisa boa, e você elimina aquilo que realmente não tem nenhuma utilidade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos analisar tudo e reter apenas aquilo que é bom. Eu devo ouvir tudo e só prestar atenção e guardar no meu coração aquilo que realmente interessa. Tem muita coisa, nem tudo em Jericó foi eliminado. Os vasos de ouro foram levados para a casa do Senhor. Mas quem disse o que podia e o que não podia levar, quem disse o que tinha e o que não tinha valor, foi o próprio Deus. Quem está comigo, diga aleluia. Há muita coisa que você herdou dos seus pais, muita coisa que você herdou da sua família, muita coisa que você aprendeu no primário, na escola, muita coisa que você aprendeu lá no exército, muita coisa que você aprendeu com um vizinho, que ainda que não fosse bíblico, ainda que não fosse um religioso, ainda que não fosse um pastor, um sacerdote falando, que é tesouro, que é ouro, que precisa ser preservado no nosso coração. Mas é o Espírito Santo que faz esse crivo, é Deus quem faz essa triagem para nós. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Ao nos criar, Deus colocou dentro do ser humano um extraordinário sistema de higienização. Alguns chegaram a afirmar que o intestino grosso seja uma espécie de cérebro orgânico do nosso corpo. Quando ele funciona bem através de uma alimentação adequada, dificilmente as enfermidades encontram oportunidades de atacarem o nosso organismo. Também temos o sistema de refinamento do sangue, nossos rins, limpando a corrente sanguínea, utilizando o suor, urina, até nossas lágrimas, como um sistema eficaz para eliminar impureza. Nossa mente, ela é a sede da nossa alma. Todo lugar onde exista um governo, vai existir uma sede, uma capital, um QG, um quartel-general, de onde partem os comandos. A nossa mente, ela é a sede, ela é o QG, ela é o palácio de governo da nossa alma. Por isso que nós não podemos experimentar nenhuma coisa boa da parte de Deus, até que a nossa mente seja renovada, até que a nossa mente seja transformada, até que o Espírito Santo passe o seu scanner e ele escrutine a minha mente para dizer o que na minha mente deve ser considerado como despojo e o que na minha mente eu posso aproveitar e ter isso como um bom tesouro a ser guardado. Quem está entendendo, diga aleluia. Ao refinar os milhões de informações processadas por um mundo que tenta nos conformar, ela também produz o seu lixo. Todo instante, você está andando no ônibus, você está ouvindo pessoas falando as coisas. Você está caminhando na rua, há comentários acontecendo. Você para numa fila de ônibus, há pessoas ali manifestando as suas opiniões. Você entra numa rede social, você não pode ser radical. Você não pode decidir ser um ermitão, se isolar de tudo e de todos, em nome de uma santidade, porque você ainda terá que conviver com a sua natureza pecaminosa, que está dentro de você, conversando com você. Todos esses ataques à nossa alma, à nossa mente, produzem lixo. E eu preciso ter discernimento da parte de Deus, para saber que aquilo ali é lixo, e também saber o que fazer com aquele lixo. Quem está comigo, diga amém. A questão é que o ser humano ainda não sabe o que fazer com o lixo que ele produz. Hoje, um dos grandes causadores do enfraquecimento da barreira de ozônio, da camada de ozônio em nossa atmosfera, é o excesso de gás metano,
óleo produzido pelas grandes plantações de arroz na China, óleo produzido pelo excesso populacional do planeta, óleo produzido pelo aumento do gado, escapamentos de uma frota que não para de crescer. Nosso lixo nos ameaça. Aquilo que nós temos produzido tem nos ameaçado. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver 7 trombetas proféticas sendo anunciadas. Se você chegar na quarta trombeta, você vai ver que o anjo toca essa trombeta e 1/3 dos rios no mundo se tornam em rios poluídos. Eu acredito que aquelas trombetas elas já estejam sendo tocadas. Eu acredito que o Apocalipse ele já esteja acontecendo e muitas pessoas não se aperceberam disso. Minha Bíblia diz, pela instrumentalidade de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, que a natureza ela está angustiada e ela geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque na redenção dos filhos de Deus todas as coisas serão restauradas. Por isso que vem Apocalipse dizendo: vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado e eis que tudo se fez novo. Digo a mais ao seu lado assim: esse dia está chegando. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está comigo diga glória a Deus. Mas no meio de tudo isso me vem à mente a frase daquele pastor: o problema não está na fonte, sim na margem. Jesus disse que aquele que crê nele, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Mas você encontra crente todos os dias falando que não deveria falar, agindo da maneira que não deveriam agir. O problema não é aquilo que aconteceu na sua vida no dia que ele entregou o coração a Jesus, ou no momento que ele estava na igreja, ou no momento que ele estava lendo a palavra. O problema foi dos dejetos que foram lançados em direção à sua alma e ele não fez absolutamente nada em relação a isso. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. A Bíblia diz que vai fluir de dentro de nós um rio de águas vivas. Hoje a igreja recebe um comando do Senhor pelo Espírito da profecia, de que precisamos nos despojar de tudo aquilo que é impuro e imundo. A palavra declara que ao ser alcançado, o crente precisa de 2 tipos de higienização. Diga assim: 2 tipos de higienização. Minha Bíblia diz que meu espírito está pronto. Aleluia. Se meu espírito está pronto, é porque a higienização dele já foi feita. Então eu continuo tendo 2 naturezas. Qual é? A minha natureza emocional, informativa, e a minha natureza física, a minha natureza formal. Deixa eu te dizer mais uma vez. Diga assim comigo: o ser humano, ele precisa de 2 tipos de higienização. A primeira, a formal. A segunda, a informativa. A higienização, limpeza, purificação formal é aquela que tocou a minha forma, meu corpo, meus membros. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6, 7, 8, ele diz que agora eu devo apresentar os meus membros como instrumentos de justiça, como ressurrecto dentre os mortos, que o meu corpo agora não deve servir mais ao pecado como escravo. Aquilo ali é a redenção do meu físico, da minha forma. E diz ali que eu havia sido escravizado pelo pecado fisicamente. Uma pessoa que depende de cheirar pó de cocaína, qualquer droga, de fumar, de injetar, o seu físico precisa de uma redenção. Ele precisa de uma higienização formal. Agora existe um segundo tipo de higienização que a Bíblia nos propõe, que é a higienização informativa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor disse: pensa nas coisas que são lá do alto, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Eu preciso entender que, estando nesse mundo, eu sou atacado por vários lados, com vários tipos de coisas que podem produzir na minha alma lixo. Martim Lutero disse: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles pousem, coloquem aqui o seu ninho e tirem aqui os seus filhotes. Pensamentos ruins vão nos atacar todos os dias.
Como eu disse aos irmãos, 70 milhões de corpos celestes poderiam estar caindo sobre o planeta Terra todos os anos. Mas Deus criou um sistema que aspira essas impurezas para que ela não nos alcance e nós possamos ter vida aqui. Sua alma tem sido também alvo de ataques todos os dias. Sua mente tem sido atacada todos os dias. Seu coração tem sido atacado todos os dias. E se você não perceber isso, você não vai levantar defesas. E ainda que o princípio de Deus em você seja puro, você será uma pessoa contaminada. E contaminação para nós é igual a pecado. Você será uma pessoa impura. Não porque haja problema na fonte daquele que vive no seu coração, mas por aquilo que você permite margear na sua vida e lançar seus dejetos na sua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então a formal é informal. A formal é aquela que tocou a minha forma, meu corpo, meus membros. Paulo diz que agora é preciso apresentá-los como instrumentos de justiça que foram resgatados do poder escravizador do pecado. A informativa, a segunda, é a minha mente, a sede, a capital da minha alma. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, olha o sistema de reciclagem. Ele está dizendo que é para eu simplesmente fechar tudo. Ele disse, ouvir tudo e retenho o que é bom. Eu tenho que ter um sistema seletivo. Ele diz aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Para que você vai jogar fora que é verdadeiro? Talvez você tenha ouvido um princípio verdadeiro do seu avô, do seu pai. Você não ouviu esse princípio na igreja, mas ele é verdadeiro. Por que você vai jogar isso fora? Então ele diz aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Há pessoas na sua família que talvez nunca vão confessar a fé que você confessa, mas eles te passaram um princípio de honestidade. Tudo que é justo, princípio de justiça. Tudo que é puro, verdadeiro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa reputação, de boa fama. Há alguma virtude nisso? Algum louvor? Então pensem nisso. O pensamento quer dizer que isso habite a vossa mente. Reciclem. E o que eu faço com o resto? É lixo. Se você deixar o lixo perto daquilo que é bom, aquilo que é bom vai virar lixo também. Se você deixar a boa informação conviver com a má informação, a boa informação será contaminada. Hoje nós temos um hospital público na cidade de Petrópolis fechado, porque ele está contaminado por um lixo invisível que mata as pessoas. E há um lixo invisível matando eleitos hoje. Há um lixo invisível matando santos e santas de Deus hoje. Há um lixo invisível sendo transportado, carregado dentro de muitas almas, que sem perceber vão contaminando outras pessoas também. Alguém diga amém. Alguém diga Deus está nesse lugar. Isso porque no mundo, o mundo atua como um principado, debaixo de um principado de desobediência, que leva as pessoas a cumprirem os desejos dos seus pensamentos, conforme está lá em Efésios 2:3. Há um principado do ar, um principado invisível. Satanás não tem o poder de entrar na minha mente, mas ele tem o poder da influência. Ele influencia através da propaganda. Compre batom, compre batom, compre batom. Quando eu era garotinho, tinha um comercial que assim, que ensinava as crianças como fazer essa tortura aos pais. Papai, eu quero uma calói. Papai, minha calói. Fala com o irmão só assim, se você não viveu esse tempo. Hoje eu lembrei que eu já usei bomba de fritz. Agora diga ao irmão que só assim, se você não sabe o que é bomba de fritz. Fala para o irmão que você não sabe o que é bomba de fritz. Ele vai pensar, isso deve ser alguma arma secreta do exército alemão. Se você nunca usou bomba de fritz, você não sabe do que eu estou falando. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus é bom. O diabo não pode ler meus pensamentos, ele não pode contaminar a fonte, mas o fará com o rio da vida, para que ele seja infrutífero, procurando contaminar suas margens. Você sabe como é que você começa o teu dia, todos os dias? Talvez você nem se dê conta de fazer uma oração quando você se levanta. Talvez você nem se dê conta de pedir a Deus uma bênção. Mas sabe o que Deus tem para você por causa da misericórdia dele? Por causa da graça dele?
Minha Bíblia diz que todos os dias, quando você se levanta, a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Seu dia sempre começa abençoado. Seu dia sempre começa com o pé direito, esquerdo, não importa. Não sei se você é canhoto, destro, se você nem tem pé. Eu nem sei. Eu só sei te dizer que teu dia sempre começa assim. Sabe o que estraga o teu dia? É o que você vai recebendo. É o que você permite ser descarregado em cima de você. Ainda que a fonte, ainda que o início tenha sido bom, você permite, no final do dia você está estressado, triste, aborrecido, perguntando: Senhor, onde estava o Senhor o dia todo? Estava lá na fonte. O mal já usa a porta, compete a ti dominá-lo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra nos determina assim, 2 tipos de atitude. Se eu tenho que lidar com 2 áreas, a formal e a informativa, eu preciso então entender que eu preciso também de 2 atitudes. Para a higienização do lixo físico causado pelo pecado, a lavagem pelo sangue de Jesus Cristo, conforme está em Apocalipse 12:11. Veja o que está escrito em Apocalipse 12:11. Diga assim: para o meu corpo físico, a lavagem do sangue. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que eu, como santo, eu vou sofrer 2 tipos de higienização: a lavagem pelo sangue e a lavagem pela palavra. A lavagem do sangue é aquela que lava a minha forma. A lavagem pela palavra é aquela que lava a minha informação. Só quem entendeu, dê glória a Deus. Fala com o seu irmão assim: se não der tempo de mastigar, dobra no guardanapo e come devagarinho em casa. Mas você precisa receber essa palavra hoje. O que está escrito em Apocalipse 12:11? Meus filhos? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Diga, irmão, só assim: esses 2 agentes são um detergente de Deus na sua vida. O sangue lava o meu corpo, a palavra lava a minha mente. Alguém aplauda Jesus nesse lugar? Alguém aplauda Jesus forte? Aleluia! Acaba de ler comigo. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, essas 2 higienizações estão aqui. A higienização do lixo físico causado pelo pecado, a lavagem do sangue de Jesus Cristo. A higienização da mente, o coração, a lavagem pela palavra, que você pode confirmar também mais tarde em Efésios 5, versículo 26. Quem está comigo, diga aleluia. Quando o homem caiu, Deus tomou então uma medida extraordinária em relação à sua redenção. Para que ele não experimentasse morte completa, Deus lhe recolheu o seu espírito. Deus poupou o seu espírito da queda. Para quê? Porque ainda que tudo que estivesse no homem fosse bom, se Deus permitisse que o bom estivesse com o contaminado, o espírito do homem também se contaminaria. E Deus só desperta esse espírito no homem no momento do arrependimento, no momento que você recebe Jesus. Efésios 2:1 diz: e ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e ofensas. É porque Deus poupou o seu espírito da queda. É por isso que ele está pronto. Mas você ainda tem 2 áreas para lidar: sua alma e o seu corpo. Quem está comigo, diga aleluia. Quem está comigo de verdade, diga glória a Deus. O espírito humano não irá passar pelo processo de desgaste da morte, ao qual a alma, o corpo foram submetidos. Essas 3 naturezas foram formadas para relacionamento. Tudo que Deus colocou em você é para relacionamento. O espírito que Deus te deu, o espírito humano, é para relacionamento com o Espírito de Deus. Deus é espírito, e importa se os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você só se comunica com Deus com o espírito. Quem está comigo, diga aleluia. A letra mata, mas o espírito vivifica. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? A alma, esse ânimo que Deus te deu, essa mente, esse coração, é para se relacionar com tudo que tem vida. É por isso que você pode gostar de um cachorrinho. É por isso que você pode conversar com um papagaio. E é por isso que você pode saber que Deus criou para cada mafagafo nesse mundo uma mafagafa. Então diga para o irmão que está ao seu lado, solteiro, diz assim: mafagafo. Assim diz o Senhor, há uma mafagafa esperando por você. Posso ouvir aleluia?
Posso ouvir um glória a Deus? E por falar em Mafagafos, dia 22 de dezembro tem casamento de Mafagafo aqui na igreja. Posso ouvir um aleluia, igreja linda? Posso ouvir um glória a Deus? O terceiro, Deus te deu um corpo físico para você se relacionar com tudo que é físico, o mundo físico. É por isso que você está preso ao chão desse planeta pela força da gravidade, porque Deus te deu um corpo físico. Você sabe o que é quente, o que é frio, você sabe o que é sólido, o que é líquido, você sabe o que é permanente, o que é provisório, você sabe por conta desse corpo. A alma, ela recebe influência. No homem espiritual, ela é governada pela mente de Cristo. Mas entenda, nem todos aqueles que fizeram uma decisão do lado do Senhor Jesus já transferiram a capital. Deixa eu te dar um exemplo. O Brasil é conhecido aí fora, no exterior, como um país de 3 capitais. Nós temos uma capital cultural, que é o Rio de Janeiro. Nós temos uma capital financeira, que é São Paulo. E nós teríamos uma capital política, que é Brasília. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém? Agora, para que a capital política fosse para onde ela está agora, teve que haver uma mudança. Estávamos ainda há pouco falando de Oscar Niemeyer. Tiveram os candangos, tiveram os engenheiros, tiveram os pedreiros, os mestres de obra, os JKs da vida, foi toda uma década, todo um processo. Mas houve uma decisão de transferir as decisões e o governo para o coração do país. A alma, de uma certa forma, ela é como o coração, é onde está a nossa mente. Essa palavra coração é uma palavra figurativa. Estou falando do seu órgão que está bombeando sangue agora. Estou falando da sua mente. A alma de um homem espiritual, ela é governada pela mente de Cristo. Agora, a alma de um homem carnal, o que é um homem carnal? É uma pessoa que recebeu Jesus, mas ele não caminha debaixo do governo da mente de Cristo. Então ela é governada pela sua concupiscência. Alguém diga comigo assim: a alma de um homem espiritual é governada pelo Espírito. A alma de um homem carnal é governada pela sua concupiscência. E o que é a concupiscência, Paulo? Essa palavra é tão difícil, pastor. Concupiscência são desejos da sua carne. Concupiscência quer dizer vontade da sua carne. Paulo diz assim: digo-vos, pois, andeis em espírito e não cumprireis a concupiscência ou as ordenanças ou as exigências da carne. Porque a capital das decisões deixará de ser sua alma e passará a ser a mente de Cristo na sua vida. Alguém glorifique a Deus. Alguém exalte o Senhor nesse lugar. Agora, o homem natural, aquele que não tem temor nenhum em termos de espírito, palavra, revelação e Deus, ele é governado pela sua cosmovisão. Uma palavra do inglês, worldview, cosmovisão. A sua visão do mundo, a sua própria interpretação da história, a sua própria interpretação do que a vida seria. São 3 tipos de pessoas que têm 3 tipos de governo. O Brasil é conhecido por ter 3 tipos de capital. Cada uma delas tem a sua própria vontade. Quando a vontade ela é centrada no homem espiritual, a vontade é centrada, porque o homem espiritual agora ele tem a mente de Cristo. Todas as decisões são tomadas lá. Até aquilo que eu gosto, eu pergunto à mente de Cristo, porque meu coração é enganoso, eu não quero ser enganado. Até aquilo que eu deveria utilizar para o meu físico, eu pergunto à mente de Cristo. E principalmente as coisas espirituais, eu confiro o espiritual com aquilo que é espiritual. Alguém está entendendo? Diga amém. A alma recebe influência. Alguém diga assim: a alma, ela recebe influência. A alma, ou seja, pensamentos, sentimentos, são extremamente vulneráveis e por isso enganosos. O espírito humano é vivificado no momento em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, como eu disse. A questão toda é que recebemos Jesus como Senhor e Salvador e pedimos que Ele nos perdoe os pecados cometidos em nosso corpo. Mas vocês se lembram que existem 2 tipos de higienização: a higienização formal e a informativa. Então nós pedimos para que Ele perdoe os nossos pecados cometidos pelo nosso corpo. O adultério, o vício, a glutonaria,
pecados que você cometeu fisicamente, mas poucas pessoas se preocupam em orientar e receber perdão e remissão para a sua natureza informativa, que é a sua alma. Por isso que a palavra diz, você precisa ser transformado. Essa palavra transformação é metanoia. Você precisa mudar o curso. Você precisa ser transformado pela transformação, não renovação, mas transformação da vossa mente. Precisa haver uma regeneração também na informação, na maneira como você processa a informação. Quem está comigo, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Então a questão toda é que recebemos Jesus como Senhor e Salvador e pedimos que nos perdoe dos pecados cometidos com o nosso corpo, mas deixamos de dar a devida atenção aos pecados de nossa alma. Por isso, ao nos convertermos, muitos geram uma subclasse de crentes, os crentes carnais. Confessaram seus pecados, mas continuam debaixo da regência produzida pela alma e corpo e carne. Como eu disse a vocês, um dos sistemas que nós temos no nosso físico, no nosso corpo biológico, no nosso sistema imunológico, para nos defender, para nos guardar, um dos sistemas que nós temos é o que os nossos rins fazem. Os nossos rins lidam com impurezas. Nossa vesícula, nossos rins, nós que lidamos com isso, aí a gente sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. E que dor terrível isso pode causar. Uma vesícula saturada pode matar uma pessoa. Um intestino saturado, ele pode matar. Porque aquele organismo já não sabe mais o que fazer com o seu lixo. E a minha alma, quando não sabe o que fazer com o lixo que é lançado em direção a ela todos os dias, ela também pode morrer. Em pouco tempo isso aí pode contaminar todo o meu corpo, todo o meu ser. Todo dia eu estou ouvindo coisas, e eu preciso ter o discernimento de ouvir tudo e reter o que é bom e saber que o resto é despojo, é lixo. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Há pessoas que infelizmente por funções de patologia, seus rins paralisaram. E para que eles possam continuar vivendo, porque senão, em poucos dias, o seu sangue, intoxicado com as impurezas, o próprio sangue os mataria. Então essas pessoas precisam de uma diálise, máquinas externas, que vão lá e é um trabalho, porque leva muitas e muitas horas, é um trabalho terrível. Quem passa por diálise, irmãos, é um lugar que a gente precisa aprender a evangelizar, sabiam? Que as pessoas que param numa máquina de diálise, elas ficam ali no mínimo 8 horas ali paradas ali. Olha, você já imaginou quando Deus começar a levantar um ministério de misericórdia, de pessoas que dessas 8 horas possam doar meia hora, se o Senhor quiser, enquanto o Senhor está fazendo a sua diálise. Se a senhora quiser, enquanto a senhora está fazendo essa diálise, eu trouxe aqui um aparelho que tem uma mensagem aqui que a senhora poderia escutar 1 hora. Seu tempo vai passar mais rápido. Depois tem alguns louvores que a senhora poderia ouvir. Daqui a 2 horas eu passo aqui para recolher o equipamento. Fala com o irmão do seu lado assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem está entendendo isso de verdade, diga glória a Deus. Essas pessoas perderam a capacidade de no seu próprio corpo lidar com as suas impurezas. Precisam de algo externo que purifiquem o seu sangue. Do contrário, elas vêm a óbito. Há crentes que hoje eles perderam a consciência do certo e do errado. Eles perderam a consciência do que é lixo, do que o mundo tem jogado na sua alma. Eles precisam de um tutor, eles precisam de um discipulador, eles precisam de um conselheiro, eles precisam de um mentor. Essas pessoas chatas que muitas vezes estão dizendo: o que você está fazendo está errado, o que você fez precisa de conserto, o que você fez precisa de arrependimento. Seria interessante você voltar, você se arrepender. Mas o que tem de mais? A pessoa perdeu esse poder. Então ela precisa de um elemento externo para purificar, para lidar com as impurezas que estão sendo lançadas na sua alma. Curioso, porque Levítico declara que o meu sangue tem a ver com a minha alma. Numa interpretação literal, os testemunhos de Jeová não aceitam nem doação de sangue. Mas o que salvou a minha vida foi a maior transfusão de sangue que aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue inocente, e eu fui diretamente beneficiado por essa transfusão
Levíticos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu fui remido por causa do sangue puro de Jesus na cruz do Calvário. Alguém pode aplaudir Jesus nesse lugar? Alguém pode aplaudi-lo de verdade? Ô, meu irmão, Tiago vai chamar isso de obras mortas. Isso nada mais é do que o lixo acumulado em nossa mente e coração, enquanto não conhecíamos ao Senhor. Tiago vai dizer, lá em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Vós, de duplo ânimo. Essa palavra ânimo é a tradução lá da Septuaginta para a Vulgata. Ânimos é alma. Vocês que têm duas almas, vocês que vivem duas vidas, vocês que vivem uma vida na igreja, outra vida no mundo, vocês que têm duas personalidades, vocês que têm duas atitudes, vocês precisam ser purificados, vocês precisam livrar-se de todo o lixo da vossa alma, para que vocês sejam salvos. É isso que Tiago está dizendo. Quem está entendendo, diga aleluia. Esse ânimo duplo, ou duas almas, uma vez que a palavra ânimo significa alma, representa a dupla geração de vontades no ser humano. Ele tem duas capitais, ele tem dois QGs, ele tem dois comandos. Ele está aqui, um comando está sendo recebido: você vai ser santo, você vai ser uma pessoa consagrada, você vai andar na presença de Deus. Ele põe o pé ali fora, a outra capital, o outro QG se levanta: que coisa nenhuma, você vai ser fanático, coisa nenhuma, vamos aproveitar a vida enquanto você é jovem, vamos aproveitar, vamos fazer isso. Você precisa de uma centralização de governo na sua vida. O que você precisa é da mente de Cristo na sua vida. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Há uma batalha sendo travada dentro de você. Carne e espírito estão lutando dentro de você. Segundo Gálatas 5, e os despojos estão aí. Uma carne influenciando a alma, a outra do espírito humano a orientando. Essa é a batalha. Isso porque quando se está no mundo, se senta à mesa do mundo e se alimenta com ele, quando chega à casa de Deus, ou na célula, ou no discipulado, tenta se alimentar da mesa dos filhos e não consegue. Por quê? Porque essas duas palavras em sua alma lhe impedem o crescimento. E eu quero que você tenha esse entendimento sobre o formal e a informação. E pegue essas duas palavras. Diga assim comigo: obras mortas e rudimentos do mundo. Quero fazer nesse final de mensagem um galope bíblico com vocês. Quero que você vá comigo em Hebreus 6, versículo 1. Não saia, por gentileza, eu estou realmente concluindo. Qual é a passagem, filhos? Hebreus 6, versículo 1 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que são os rudimentos em Cristo? Rudimento em Cristo é sua base. Eu estava falando lá embaixo hoje, dando uma ilustração, que quando a gente faz uma sapata, a gente, para não, a ferragem, depois do radier, da coluna não pegar no chão, na terra, para não apodrecer, a gente joga um concreto que a gente chama de concreto magro. Ele não é o melhor concreto, ele vai ficar sujo. Ele não é o concreto mais forte, 3x1, ele é só concreto. Ele é só para impedir que os ferros depois, quando forem colocados ali, que eles toquem a terra. Daqui a pouco vai subir a fundação, daqui a pouco as colunas vão subir, daqui a pouco se a terra tudo, ninguém sabe o que está ali embaixo, só vê o prédio para cima. Meu irmão, quando você se converteu, foram lançados sobre sua vida os rudimentos do Evangelho. E os rudimentos eram pequenas leis do que você deveria e do que você não deveria fazer. Deus não pretende que você caminhe para sempre, o resto da sua vida, debaixo dessas ordenanças do que você pode e do que você não pode, porque do contrário você não teria conhecido a verdade. Do contrário você não poderia fazer um escrutínio das suas decisões e do que você ouve e do que você recebe. Deus te deu algo chamado livre-arbítrio, te deu poder de decisão, e essa decisão se torna quando você se torna responsável. Hoje está em discussão no Brasil a diminuição da maioridade, porque alguém, ele é maior, ele é responsável para votar para presidente, mas se ele atropela alguém, como aconteceu esse final de semana, um jovem embriagado sobe lá na calçada do aeroporto de São Paulo e mata uma família. Ele vai ser repreendido, mas não vai ser punido. Então alguém discute
a questão da diminuição da maioridade legal das pessoas. Quando eu me torno um homem, uma pessoa formada, eu tenho o poder de decisão. Quando eu preciso dos rudimentos, eu estou dizendo que eu sou um menino. Paulo está dizendo, a minha vontade, aliás, já era tempo de eu dar alimento sólido para vocês. Eu desejei dar alimento sólido para vocês, mas eu não pude dar alimento sólido, porque vocês ainda são carnais, são meninos. Há discussões entre vocês, há briga entre você. Por mais que você fique zangado, mas uma discussão só mostra o quão menino você é, o quão infantil você é, o quão ainda você não está preparado para receber o que Deus gostaria de te dar, porque você ainda age como menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas eu não vou morrer como menino. Então logo me tornei num homem, eu deixei as coisas próprias de menino. Deus quer trazer a você esse senso de responsabilidade, aonde você tenha dentro de você esse poder de decisão e de escolha, onde você possa dizer para a tua alma, saia daí agora, se afasta desse comentário agora, se afasta desse ambiente agora, porque é lixo, e esse lixo tem uma intenção e uma missão. Qual é? Contaminar o que está puro no seu coração. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé agora. Ele continua dizendo em Hebreus 9,14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: obras mortas, eu te rejeito agora, em nome de Jesus. Por que elas são chamadas de obras mortas? Porque ela pertence a alguém que já morreu. Você é nova criatura em Cristo. A questão não é com a fonte, a questão é com o que eu e você resolvemos receber ao longo do nosso dia. Quem está comigo, diga aleluia. Assim também nós, quando éramos meninos, Gálatas 4,3, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas agora, Gálatas 4,9, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Colossenses 2,8, Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2,20: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais quais não toque, não proves, não manuseis. Se você cresceu, você não precisa de tutor, você não precisa de mentor para administrar a sua herança. Você responsavelmente tem a mente de Cristo e você o faz. Porque devemos, diz ainda em Hebreus 5,12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Escute o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, sabe o que acontece? Hein, pastor? Ele está dizendo assim, já era tempo para você ser mestre, já era tempo para você ser um líder, já era tempo para você ser um exemplo. Olha o que ele está dizendo em Hebreus 5,12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Por quê? Porque eu permiti a minha alma ser contaminada pelo lixo do mundo. Obras mortas atuam na consciência e os rudimentos e servidão no físico. Obras mortas na minha consciência, na minha informação. Os rudimentos, é por isso que toda doutrina de uso e costume ataca o físico. Quem está comigo, diga aleluia. Quero que você dê a mão a esse precioso que está ao seu lado e diga para ele assim, afinal de contas, meu irmão lindo, do que nós precisamos? O que nós precisamos? E eu vou ler para os irmãos em casa, por gentileza, acompanhem. Filipenses 4,8, o apóstolo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Eu quero que você ponha a sua mão sobre o seu coração e diga assim comigo: minha alma, em nome de Jesus, alma minha, não se abata com o lixo que tem sido lançado contra você. Alma minha, a tua natureza, o teu início, o teu princípio, ele é puro. Alma minha, se houver pureza em você, tudo em você terá vida. Levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você puder, e deixe que suas mãos sejam como palmas. Que o Senhor te assista nesta noite dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estou como aquele povo sentado às margens do rio da Babilônia. Tua alegria enche a minha boca, tua alegria é força para os meus ossos, Senhor. E o Senhor restaura os meus sonhos. Oh, aleluia. Deixa essa alegria restaurar as tuas forças. Você que entrou nesse lugar cansado, você que entrou nesse lugar triste, você que entrou nesse lugar sem forças, você que entrou nesse lugar desistido, isso é lixo. Deixe o Senhor nessa hora colocar isso para fora de você, e deixa a virtude de Deus entrar em você. Aleluia. Você que recebe nessa noite uma ministração para a sua alma, eu quero que você levante o mais alto que você puder a sua mão. Sua alma é seu coração, seu emocional, sua mente. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses irmãos e essas irmãs que levantam suas mãos dizendo que creem num Deus que pode não apenas salvar o espírito, um Deus que pode dar vida ao espírito, mas um Deus também que pode libertar o corpo físico. Mas aqui está um povo dizendo: eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que restaura a nossa alma. Eu sei, Senhor, e creio que o Senhor é aquele que levanta uma alma de uma sepultura, meu Deus. Pai, estou aqui colocando as minhas emoções diante do Senhor. Estou colocando minha vida sentimental diante do Senhor. Estou colocando aqui, Senhor, minhas lembranças diante do Senhor. Estou colocando aqui, Senhor, todos os traumas que a vida pode ter me proporcionado. Senhor, estou colocando aqui todo sentimento de depressão, de tristeza. E eu estou te pedindo em nome de Jesus, meu Deus, estou te pedindo em nome de Jesus, ministra a tua cura. Ministra a tua cura. Purifica, meu Deus, com o poder da tua palavra, que faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, entre pensamentos e intenções do coração. Meu Deus, nessa noite, sopra sobre a vida dos teus filhos e filhas e derrama do teu bálsamo. Teu bálsamo. Vai recebendo essa unção de cura, querido. Vai recebendo. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo, querida, essa unção de cura. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Vai deixando entrar em você. Deixa essa alegria chegar à sua boca. Deixa esses sonhos retornarem ao seu coração. Oh.